vilões de guerreiras do K-pop cometeram atos sombrios que deixaram marcas profundas na história do filme. Mas já imaginou o que aconteceria se todos eles fossem realmente presos por seus crimes? Guima. Começando com o vilão mais temido, perverso e debochado de todos, temos o terrível Guima. Ele não é apenas o rei dos demônios, é o tipo de chefe que seus funcionários temem só de escutar sua voz. Se existisse no mundo real, com certeza teria uma empresa do mal, com o nome Guima e Associados, especialistas em destruição e caos, com uma equipe de estagiários das trevas preenchendo planilhas de pecado em horário comercial. Logo de cara, o currículo criminal dele já começa com força total. O primeiro delito: mandar seus capangas demoníacos eliminarem as Untrix no próprio avião. Isso aí já renderia manchete em todos os jornais e uma bela passagem só de ida para a cadeia. E como se não bastasse, ainda destruíram um jatinho particular no processo. Ou seja, além de tentativa de acabar com Girl Band, temos também destruição de propriedade privada. Multa pesada? Com certeza. E não seria menos de $700 mil, com juros, correção monetária. Mas o Guima não parou por aí. Ele também tentou corromper corações e mentes criando o Saja Boy Sim, um grupo de garotos com um visual impecável, mas com a nobre missão de espalhar o caos. O plano era induzir as pessoas a uma espécie de corrupção em massa, um combo de possessão espiritual com lavagem cerebral. Em outras palavras, o vilão basicamente fundou o pior grupo de marketing do submundo. E não satisfeitos com isso, ele ainda foi lá e hipnotizou a cidade inteira. Isso mesmo, transformou todo mundo em zumbis obedientes, prontos para seguir suas ordens malignas. Um verdadeiro influencer das trevas, com engajamento de 100%. Para fechar o pacote do terror, Guima cometeu o crime mais grave de todos. Ele acabou tirando a vida do Jinu, que se sacrificou para salvar a Rumi. Um momento trágico que deixou até o público em silêncio e o próprio inferno, por um segundo, em choque. De acordo com as pesquisas e com um pouquinho de bom senso, se o Guima fosse preso no mundo real, ele não sairia tão cedo. Aliás, nunca mais. Com tantos delitos nas costas, passaria o resto da eternidade atrás das grades, provavelmente liderando uma gangue de fantasmas e reclamando da comida da prisão. E o melhor de tudo, veria o sol nascer quadrado, dia após dia, com direito a um belo uniforme listrado e uma plaquinha escrita vilão do ano. Existem detalhes e reviravoltas que quase ninguém percebeu, e alguns dos seus personagens favoritos podem não ser tão inocentes quanto parecem. Tá preparado? Então vem curtir com a gente mais esse vídeo. Jinu. Esse aqui é aquele tipo de personagem que engana pela aparência, tem carinha de fofo, mas não tem absolutamente nada. Atrás daquele sorriso de bom moço, o Jinu esconde um verdadeiro fichário criminal digno de um vilão de novela coreana. E olha que o currículo dele em guerreiras do K-pop é mais extenso que fila de banco em dia de pagamento. Logo de cara, no primeiro encontro com as Untrix, ele mostrou quem realmente era, empurrou a Rumi no chão, de propósito. Ou seja, começamos com o clássico delito de agressão. Mas ele não parou por aí. Subtraiu o suco que ela tinha acabado de pegar no consultório da doutora e ainda usou na sua apresentação. Furto qualificado de suco alheio. Senhoras e senhores, dependendo do valor do produto, dava para pegar uns bons meses de cadeia. Mas calma, o rapaz não aprendeu a lição. Mais para frente, ele armou uma emboscada contra Rumi, junto com os demônios, e ainda expôs um segredo dela para todo mundo. Isso aí já é difamação, exposição indevida e conspiração demoníaca, tudo em um combo só. Pode colocar aí mais uns 10 aninhos na conta do moço. E não vamos esquecer da sauna porque, claro, nada mais normal do que resolver brigas com magia e pancadaria no meio do vapor. Nessa luta, ele interferiu no golpe da Rumi, o que resultou em mais uma agressão física. Resultado: já são uns 5 anos garantidos vendo o sol nascer quadrado, se ele não tivesse partido antes, obviamente. Para piorar a situação, há ainda o caso misterioso da fã desaparecida. Dizem que uma das fãs que shippava ele com a Rumi acabou sendo perseguida por um demônio meio suspeito e teve sua alma levada. Coincidência? Muitos acreditam que não. E se isso for comprovado, pode adicionar mais alguns bons anos à pena dele, talvez dividindo cela com ninguém menos que o seu grande comparsa, Guima, o rei dos demônios. Ou seja, esse rostinho de anjo não engana mais ninguém. Por trás do cabelo bem penteado e do olhar sedutor, existe um verdadeiro vilão disfarçado de idol. O tipo de pessoa que seria preso não por falta de provas, mas por excesso delas. Doutora. Outro personagem que merece uma menção honrosa na lista de criminosos de guerreiras do K-pop é o famoso Doutor. Se é que podemos chamá-lo de doutor, porque sinceramente, o homem parece ter aprendido mais com os vídeos de autoajuda do que com qualquer faculdade de medicina. Logo de cara, ele comete um dos maiores absurdos da área médica: receitar remédios falsos. A Rumi foi até lá, toda esperançosa, buscando tratamento para sua voz e provavelmente pagando uma fortuna pela consulta, e o que recebeu em troca? Um belo suco de uva disfarçado de medicamento milagroso. Mas o Doutora não parou por aí. Ele também forjou fotos com celebridades para passar uma falsa imagem de médico renomado. Fotos com sorrisos de Photoshop,
poses ao lado de estrelas do K-pop e até diplomas duvidosos pendurados na parede, um verdadeiro kit fraude prêmio. Se isso fosse descoberto por um conselho de ética, dava para garantir pelo menos uns bons meses de investigação, multa e suspensão. Apesar de todos esses delitos, talvez ele não pegasse tanto tempo de prisão. Afinal, nem vilão de K-pop é tão cruel com falsificadores de suco. Mas uma coisa é certa: se alguma fiscalização resolvesse bater no consultório dele, o doutor iria suar frio. Provavelmente tentaria disfarçar dizendo que aquilo era terapia alternativa. Antes de continuar descobrindo se os vilões fossem presos em guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo, Cela. Hã? Bob, o empresário mais fofo e leal das Untrix, o querido Bob, também não escapa dessa lista. Sim, o homem que parece um anjo de terno e gravata, sempre com aquele sorriso simpático e postura exemplar, acabou cometendo um pequeno mas marcante deslize durante os bastidores. Tudo aconteceu enquanto as Untrix ensaiaram a música Brilho. No meio da correria das luzes, Bob acabou distribuindo um tapa e não foi no ar, foi no cameraman. Pois é, o moço foi atingido em plena função, sem tempo nem para dar um close dramático. Agora, sejamos justos, o ato não foi intencional. Provavelmente Bob estava empolgado demais, talvez marcando o ritmo da música ou tentando afastar um mosquito imaginário. Então, na melhor das hipóteses, o juiz poderia considerar o caso como acidente de gravação que renderia, no máximo, umas boas horas de serviço comunitário, talvez organizando um show beneficente. Mesmo assim, não dá para negar que o golpe foi registrado nos bastidores da justiça do fandom. E embora ele continue sendo o empresário mais fofo e leal do grupo, fica a lição: da próxima vez, nada de coreografia com as mãos perto do camerama. Rumi, mas se você acha que só os vilões cometem delitos em guerreiras do K-pop, está redondamente enganado. Porque até as heroínas, principalmente a nossa querida Rumi, tem uma fichinha nada limpa. Sim, meus caros, por trás do sorriso doce e da pose de justiceira, existe alguém que já poderia ter recebido umas boas visitas da polícia mágica. Ela cometeu um crime que qualquer advogado de vilão apontaria na hora: invasão de propriedade. Em plena vila histórica, lá estava ela com Jinu, pulando pelos telhados como se fossem protagonistas de um musical ninja. Bonito visualmente, sim. Legalmente, nem tanto. Isso renderia pelo menos mais uns meses de detenção e talvez um pedido formal de desculpas ao Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural. E para fechar com chave de ouro, temos o uso de armas brancas durante o show. Tudo muito estiloso, claro. Mas se um fiscal de segurança do trabalho passasse por ali, teria um mini infarto na hora. Agora você condenaria a Rumi por tudo isso? Afinal, ela só estava defendendo o mundo com muito carisma, ritmo e talvez um pouquinho de excesso de força. Então, no tribunal dos fãs, ela provavelmente sairia absolvida com a sentença simbólica de culpada por ser incrível demais. Mira. A Mira é, sem dúvida, a mais esquentadinha do grupo e, se existisse uma cela temática em guerreiras do K-pop, ela provavelmente dividiria o beliche com o Dr. An e o Guimá. Apesar de toda sua coragem e um temperamento digno de novela coreana, a moça cometeu uns deslizes que fariam qualquer juiz da magia levantar a sobrancelha. O primeiro deles, uma lança no trem em movimento. Isso mesmo. Enquanto todo mundo tenta evitar acidentes no transporte público, Mira decidiu transformar o vagão num campo de batalha. Além de perigoso, isso com certeza violaria umas 10 leis de segurança, sem contar o trauma coletivo dos passageiros que só queriam chegar em casa em paz. Resultado: uns bons meses de reeducação mágica e aulas sobre como canalizar sua raiva. Mas a aventura não parou por aí. Mira também foi flagrada andando em cima do mesmo trem, como se estivesse num desfile aéreo da imprudência. Em qualquer lugar do mundo isso seria terminantemente proibido, porque, convenhamos, o risco de cair é altíssimo. Mesmo que tenha sido por estilo, o juiz da segurança pública provavelmente daria uma sentença com um belo puxão de orelha e alguns meses de reflexão, talvez num retiro zen, sem lanças e sem balões. Chegou a hora de quem ainda não é inscrito se inscrever no canal. Assim, nenhuma novidade vai ficar de fora da sua tela. Celine. Outra personagem que com certeza poderia passar um bom tempo atrás das grades seria a misteriosa Celine. Sim, a ex-caçadora de olhar enigmático e aura de quem sabe mais do que conta. Mas para essa acusação ganhar força, seria preciso que a terceira integrante das Irmãs Solares finalmente aparecesse e confirmasse o que muitos fãs já suspeitam: que Celine pode ter sido a responsável por exterminar a própria amiga da banda. Isso mesmo. Um rumor sombrio que deixou o fandom em choque. A teoria diz que a Celine teve um papel direto na partida da amiga para o plano espiritual, o que a colocaria na lista dos maiores crimes do universo de guerreiras do K-pop. E se isso for verdade, não tem advogado mágico que dê jeito à prisão perpétua no Reino das Sombras e olhe lá. Se for mesmo confirmada como culpada, Celine passaria um bom tempo vendo o sol nascer quadrado, talvez compondo canções tristes sobre arrependimento ou lançando álbuns ao vivo direto da penitenciária mágica. Mas uma coisa é certa: entre todas as guerreiras do K-pop,
Ela é a que mais deixa os fãs com a pulga atrás da orelha e um friozinho na espinha. Derp e Suzy. Outra figura que poderia facilmente ser penalizada pela justiça mágica é o adorável Derp, o tigre guardião. Ele e o seu parceiro de missão, Corvo Suzy, foram enviados por Gnu para uma tarefa pra lá de duvidosa: invadir a propriedade privada da Rumi apenas para marcar um encontro. E olha, se isso não é abuso de poder felino, eu não sei o que é. Em qualquer parte do mundo mágico ou não, invasão de privacidade é crime sério. Se fosse no mundo real, já estaria respondendo o processo e participando de um curso de ética para pets encantados. No final das contas, todos esses personagens dos vilões mais sombrios aos pets mais fofos nos mostram que em guerreiras do K-pop, ninguém está livre de cometer deslizes. Ama o universo das animações? Então confere esses 2 vídeos que preparamos especialmente para você. E nos vemos no próximo vídeo.